Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Teologar, o podcast de teologia da Faculdade Boas Novas. Você já sabe, se o assunto é teologia, aqui é o Teologar. Desde já nós queremos então pedir para que você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube possa também fazer sua inscrição no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E antes também de apresentar o convidado que estará brilhantando nosso momento aqui de discussão, nós queremos também deixar um alô então para os nossos gestores, diretora e doutora Maria José, pastor Edivaldo, também que nos acompanham e tem nos acompanhado ao longo de todos os episódios do Teologar. Queremos deixar um alô também aos coordenadores, aos professores, aos nossos alunas e alunos da instituição, seja do curso de teologia ou ainda de ciência da religião, bem como também os demais alunos da instituição. Queremos deixar também um alô para a equipe do FBN no Ar. E também pedimos que você possa nos acompanhar de segunda a sexta-feira, a partir das 16 horas, o FBN no Ar. Bem, eu sou o professor Haidt, este é o Teologar, e nós queremos então receber aqui o nosso convidado e queremos assim apresentar o professor e doutor Miqueias Ponte. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria, professor Haidt, e um privilégio pelo convite. Eu sempre tinha esse desejo, se o senhor me permitir. Claro. Antes da gente iniciar, eu queria mandar um beijinho. Mande um beijinho, mande abraços. Aí eu queria, primeiramente, professor Haidt, mandar um abraço aqui para minha família, minha esposa, meus 2 filhos, Misael, Sofia, pastora Josiane. Também mandar um abraço pessoal que está nos acompanhando, creio, da nossa igreja, IEADAM, área 121. Área 121 em peso, né? Em peso, lá nós colocamos o anúncio, o convite. Todas as 8 congregações estão lá, acredito, nos acompanhando. Então, um abraço a todos os membros, congregados, famílias, irmãos e irmãs da nossa comunidade, ali no Parque São Pedro. Também aproveitar, professor Haidt, mandar um abraço a nossos diretores, professora doutora Maria José, pastor Edivaldo, nossos companheiros aqui, a todos os nossos estudantes do curso de Ciências Teológicas presencial, do curso de Ciências da Religião, que também estão nos acompanhando, do curso de Teologia à Distância, com a qualidade FBN e o padrão institucional aí, da FBN, da Faculdade Boas Novas, e a todos os demais estudantes dos demais cursos. Também mandar um grande abraço a todos os nossos diretores, a professora Anibele, nossa diretora acadêmica, a professora Jane Reis, coordenadora, em nome de todos os coordenadores, em nome da professora Jane Reis, e ao professor Gabriel, companheiros aí, em nome deles, todas as nossas equipes, desde da equipe da manutenção, da limpeza, todos somos uma grande família aqui na FBN. Exatamente. Nós queremos agradecer, então, a todos aqueles que colaboram de forma direta ou indireta, né? Nós temos aqui por trás dos bastidores a produção, né? Que, então, tem realizado todo esse aparato tecnológico para poder proporcionar a você que está aí nos acompanhando pelo canal do YouTube, né? Este momento aqui no nosso Teologar. Então, todos estão de parabéns. Já apresentei o nosso convidado, professor e doutor Miqueias, que é professor da instituição. Gostaria de falar um pouco acerca da sua vida acadêmica. Professor Miqueias possui bacharelado em Ciências Teológicas, aqui mesmo pela Faculdade Boas Novas, especialização em Ética pela Universidade Federal do Amazonas, com mestrado e doutorado em Teologia pelas Faculdades Este. Professor Miqueias é professor da instituição e também coordenador dos cursos de Teologia em EAD, Ciências Teológicas e Ciências da Religião, tá? Bem como também, como foi falado aqui, ele é pastor na área 121, Parque São Pedro, que está aí acompanhando o nosso Teologar. Bem, nós temos um assunto muito interessante, bastante atual, uma vez que nós queremos aqui um bate-papo, oferecer a todos vocês um bate-papo sobre a Páscoa. Tá? Está bem próximo a Páscoa, domingo de Páscoa, e a Páscoa é uma data comemorativa do calendário, do nosso calendário cristão, né? Bem como também civil, né? E assim também religioso. Mas é uma data não apenas celebrada por cristãos, né? Uma vez que ela é uma festa judaico-cristã. E é exatamente acerca disso que nós vamos falar. Então, professor Miqueias, o que é a Páscoa?
Quando a gente fala de Páscoa, numa perspectiva cristã, professor Haidt, é algo primordial para nós, porque é através dessa grande festa que praticamente inicia a nossa trajetória na nossa religião cristã. A instituição da primeira Páscoa, a gente vai ter o primeiro registro no livro de Êxodo, quando Moisés escreve no capítulo 12, verso 11, dessa maneira a comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O nome em si, como a nomenclatura já explica, significa passagem, né? Porque é exatamente esse o principal simbolismo e significado da Páscoa, que é a passagem do povo na saída do Egito e da grande escravidão. Eu quero aqui aproveitar, professor Haidt, antes de continuar, porque hoje pela manhã, quando eu abri as redes sociais, e aqui aproveitar e mandar um grande abraço ao nosso querido companheiro, amigo, pastor Felipe Câmara. Ele fez uma postagem bem interessante com uma perspectiva das nossas raízes pentecostais e assembleianas, e ele colocou exatamente isso, a Páscoa numa perspectiva do Antigo Testamento, que simboliza exatamente essa passagem, e a primeira celebração acontece quando o povo de Israel exatamente vai sair da terra do Egito para a libertação em busca da terra prometida. E se nós olharmos uma perspectiva bíblica, a Páscoa, já no Novo Testamento, ela inicia com a última refeição de Jesus, exatamente, que estava exatamente celebrando a Páscoa. E dali a gente sabe que Jesus seria entregue exatamente como a profecia propunha, como cordeiro para a remissão dos nossos pecados, o cordeiro que livra o pecado do mundo. Então, para nós cristãos, a Páscoa tem uma significância e uma relevância muito importante, porque além de celebrar a saída do povo do Egito, da escravidão de Faraó, ela também celebra para todos nós cristãos a ressurreição, morte e a vivência de Cristo, quando demonstra a restauração da vida através do seu sacrifício na cruz do Calvário. É por isso que nós comentamos que a Páscoa, né, ela não é uma festa propriamente cristã, né? Ela é uma festa judaico-cristã. Isso quer dizer que nesse período nós temos judeus comemorando a Páscoa, né? Exatamente. E aí, então, já também organizando os preparativos para a celebração da Páscoa, mas também cristãos, né? A partir da sua interpretação, é claro que precisamos, então, aqui destacar que cristãos, quando observam a Páscoa e todas as suas festividades, fazem a partir de uma maneira peculiar, a partir de sua interpretação. É claro que vamos falar daqui a pouco também sobre toda a questão mercadológica que a Páscoa trouxe, né, nos dias de hoje, mas vamos deixar para daqui a pouco. E falando de interpretação cristã acerca da Páscoa, eu pergunto ao professor e doutor Miquéis, é possível nós apresentarmos uma interpretação pentecostal da Páscoa, professor? Sem dúvida. Hoje, diante da modernidade e pluralidade que temos de teologias, de credos e confissões de fé, nós, como de confissões pentecostais, a nossa igreja é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, o nosso querido e amado pastor Jonatas, nós cremos em uma perspectiva pentecostal quando ela exatamente inicia lá no Antigo Testamento. Quando Moisés vai dizer exatamente a mensagem de Deus ao seu povo na saída do Egito, da escravidão de Faraó. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Isso tem toda essa tradição e simbolismo, porque isso é o grande início e o ritual da Páscoa. Era exatamente uma preparação do povo para sair da escravidão do Egito. E a ordem bíblica, se nós olharmos numa perspectiva bíblica, quando o povo de Israel partiu do Egito, o povo hebreu, ele a partir de então celebra todos os anos a Páscoa, sim, exatamente como uma lembrança daquilo que Deus fez lá no Antigo Testamento, que era no período da primavera. Exatamente ali nessa data do início do mês de abril. E depois dos antecedentes de Abraão, Isaque e Jacó, eles passaram mais de 400 anos de servidão no Egito. Então Deus decidiu libertá-los dessa escravidão, quando Deus então levanta Moisés e
enfrenta Faraó e toda o seu império para libertar o povo daquela escravidão, iniciando ali o que a Bíblia chama, na nossa tradição cristã, e é isso que nós pentecostais cremos, o Êxodo, aquela grande trajetória que era para durar 40 dias e durou 40 mais, né? anos, né? Então, em obediência divina, professor Haidt, Deus levanta Moisés e o texto é bem claro que Moisés então comparece diante de Faraó, transmitindo a ordem divina: deixa o meu povo ir. Claro que no início Faraó tem ali uma certa resistência, e é quando se registra, o próprio Moisés registra as 10 pragas que foram ali trazidas por conta dessa resistência. E a última foi quando o Faraó acaba cedendo, e a ordem de Deus é exatamente a celebração da Páscoa, porque os israelitas estavam ali no Egito habitando, escravos, e como então eles poderiam escapar dessa maldição, dessa escravidão? Então é quando surge o ritual da Páscoa, exatamente como uma lembrança de uma tradição que não é só judaica, mas nós cristãos todos e todas, claro que não com as mesmas perspectivas, sim. Mas também adotamos. E é bem interessante ainda, professor Haidt, que se nós olharmos o próprio termo, o significado do nome, a nomenclatura Páscoa, que é o pesar, né, pular além da marca, passar por cima ou poupar, é exatamente essa a designação que vai trazer toda essa data festiva. E nós sabemos que hoje, na nossa cultura popular comercial, houve uma nova reestruturação, sim, uma nova adaptação, e isso foi até um pouco que deturpado, esquecendo a própria essência do significado da própria Páscoa. E como nós falamos anteriormente, o próprio Cristo, quando celebra a última ceia antes do seu sacrifício, faz a lembrança da profecia, que ele seria o Cordeiro Pascal oferecido para libertar toda a humanidade da maldição do pecado. Então nós, da tradição pentecostal, temos, assim como na perspectiva judaica, israelita, Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Então a Páscoa para nós cristãos, pentecostais e de toda a tradição cristã, ela tem esse simbolismo profético. Vai além do simples comer um ovo de chocolate, ou uma simples refeição, ou além de uma tradição judaica. Para nós, cristãos, a Páscoa simboliza exatamente a lembrança do grande sacrifício do nosso Salvador, quando foi morto e entregue na cruz do Calvário para redimir e libertar toda a nossa humanidade. Eu me recordo, por exemplo, o próprio texto bíblico, né? E ainda falando acerca do contexto veterotestamentário, a Páscoa, como todas as festas, né, tem ou possui um efeito didático, né? Exato. A criança, ela perguntaria, né, que festa é essa? Que história é essa? O que está acontecendo? E daí, então, os pais teriam a obrigação de dizer ao filho: olha, nós celebramos a Páscoa desta maneira, né, com aqueles elementos da tradição judaica, uma vez que Deus realizou uma obra muito grande, né, sobre este povo, né? Uma vez que os nossos antepassados eram escravos no Egito, né? Então nós podemos perceber que, mesmo que, como foi falado aqui acerca dessa deturpação histórica, né, e do verdadeiro sentido da Páscoa, né, a Páscoa em si, ela tem esse sentido didático, né, de nos fazer lembrar. Exatamente. Nós que esquecemos de falar acerca da morte, sepultura e ressurreição de Jesus, né? Sim. Quantas vezes nós podemos esquecer daquilo que ele realizou por nós, se tratando do contexto cristão. A Páscoa traz esse, né, efeito didático. E até aproveitando, Sr. Haidt, essa análise que o senhor traz, se a gente observar o próprio Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como alguns preferem chamar, ele vai girar exatamente todo em cima desse simbolismo, desde a saída e libertação, sim, do povo até a chegada à Terra Prometida. E é interessante porque o próprio Cristo enfatiza isso e nos faz lembrar, e na nossa tradição teológica pentecostal a gente enfatiza esses elementos, que o âmago do evento da Páscoa é exatamente a graça salvadora de Deus. Exatamente. Ou seja, a libertação do povo da escravidão de Faraó e a libertação do ser humano da escravidão do pecado. Ou seja, o próprio sangue, e isso é bem interessante porque quando Deus dá a ordem a Moisés,
eles deveriam então oferecer um cordeiro puro, não é? Sem manchas, sem mácula, sem defeito. E através do sacrifício, o sangue era espargido ou colocado nos umbrais da porta para que a última praga, a praga do anjo da morte, não chegasse na casa dos judeus. Ah, mas será se o anjo já não sabia diferenciar quem era e quem não era os escolhidos? Sabia, mas o próprio Cristo enfatiza, o próprio Deus orienta Moisés e ele então orienta ao povo que fizesse uma refeição rápida, preparada, porque a caminhada era longa, mas a saída era certa, e quando o anjo que viesse para sentenciar essa última praga, a morte dos primogênitos, visse nos umbrais da porta a marca do sangue do cordeiro, ele iria passar e a praga não iria alcançar o povo. A compreensão que nós temos como cristãos, bem como também pentecostais, é exatamente essa profecia, né? Nós temos aí, então, era essencial, mesmo que o anjo soubesse, né, que esta ou aquela era a casa dos israelitas, mas o sangue nos umbrais, marcando os umbrais da porta, aponta para Cristo, né? Aponta para o sangue dele derramado, e aí então para nos favorecer, para favorecer todos nós, né? Então é interessante esse efeito. Na verdade, se formos observar todas as festividades judaicas, nós vamos observar esse efeito didático. É claro que a libertação ela está relacionada ao poderio do Egito, né, dominando o povo de Israel, mas dentro do contexto cristão a liberdade ela é outra, né? Ela passa a ter essa dimensão física, né, superando essa dimensão para considerar a dimensão espiritual. E, professor Haidt, aproveitando, a gente ainda faz essa lembrança a essas memórias exatamente no ritual da Santa Ceia. Exatamente. Né? Quando nós fazemos ali o ritual litúrgico da Santa Ceia, que é também uma espécie de memorial, de continuidade, como o próprio Cristo orienta, né? Que fazer isso sempre em memória de mim, mas sempre lembrando do período que éramos escravos, assim como o povo egípcio, o povo israelita, do período em que viveu na escravidão. E a ordem de Deus era que eles comessem pão sem fermento e ervas amargas. Isso é bem interessante e às vezes significado, né? A gente se pergunta, né? Mas o que isso tem a ver e qual é o simbolismo dessa tradição? O pão sem fermento é exatamente a libertação do pecado, não é? E as ervas amargas para que o povo nunca e jamais esquecesse dos tempos de escravidão que viveram no Egito. Da mesma forma, a Santa Ceia. A gente celebra na nossa tradição pentecostal, com o vinho, que é o suco de uva consagrado, e o pão com ou sem fermento. Geralmente, alguns acabam tendo cuidado. O suco de uva também, né? Não fermentado. Mas após a consagração, e aí tem toda essa ritualidade, esse simbolismo, tem até uma discussão teológica que a gente levanta em sala de aula, o que se faz com o pão e o sangue após a consagração, o pão e o suco, que né? sobra, né? Sim. E no ritual, na tradição pentecostal, os mais antigos, lembro eu muito bem, que o que sobrava da Santa Ceia, como foi consagrado ao Senhor, ele era enterrado para que ninguém tocasse naquilo que foi ungido, nessa representatividade simbólica do corpo de Cristo, que foi transgredido, açoitado pelos nossos pecados. E o sangue, o suco de uva, que simbolizava o sangue de Cristo, que nos limpa, nos lava de toda a maldição do pecado. Então, a Santa Ceia é exatamente uma lembrança desse ritual que faz memória aquilo que a gente falava pouco da Páscoa, essa libertação dessa escravidão. No sentido moderno, hoje, a libertação do pecado, a libertação da vida escrava e a libertação que somente por meio da graça e da misericórdia e do sangue de Jesus que podemos ser salvos. E já que estamos falando da ceia, né, uma vez que o próprio Jesus celebrou Páscoas com os discípulos, né, anualmente. Inclusive, falando aos alunos no componente de evangelhos, né, nós falávamos acerca da extensão do ministério de Jesus, que na leitura dos sinóticos, nesse caso Mateus, Marcos e Lucas, é difícil saber quanto tempo Jesus, ou melhor, na leitura dos sinóticos nós percebemos ali pelo menos um ano, um pouco mais, né,
de 1 ano na extensão do ministério de Jesus. É possível saber que Jesus cumpriu com seus 3 anos de ministério na leitura do Evangelho de João. Por quê? Porque Jesus celebra, o evangelista destaca 3 Páscoas. Exato. Então, como as Páscoas, né, ou a Páscoa, melhor dizendo, era uma festa anual, isso quer dizer, então, que ao longo de todo o seu ministério, Jesus, então, percorreu junto com seus discípulos ali 3 anos, pelo menos, de ministério, ou um pouco mais, né? Exatamente. Mas é na última celebração da Páscoa que ele institui a ceia, né? Exatamente. E a ceia tem esse efeito didático também, né? Exato. Até que ele venha, né? Isso. Então, vai fazer com Em que o memória de cristão mim. lembre, né? Fazer isso em memória de mim. Então, todas essas festividades, elas têm esses efeitos didáticos de trazer a lembrança. Com o tempo nós vamos esquecendo da graça, nós vamos esquecendo da misericórdia, vamos esquecendo que o Senhor é bom. E essas festividades, né, estes rituais, eles nos fazem lembrar de tudo isso. Professor Miquel, nós estamos falando aqui acerca da Páscoa, né? Dentro desse contexto cristão, dentro do contexto judaico também. Mas vamos falar então acerca daquela Páscoa mais mercadológica, né? Uma vez que, e antes de falar acerca disso, me faço lembrar que a Páscoa no Egito, quando foi a princípio realizada, ela foi realizada em família. Esse era o interesse de Deus, né? Exato. Que as famílias pudessem se reunir, mesmo que apressadamente, a indicação de que uma família pequena pudesse se reunir com outra, né? Mas nós temos a questão da unidade, né? A celebração da ceia também tem essa tônica. Os discípulos estavam com Jesus. Mas não eram da família. Bem, uma vez ele chegou e disse que todos aqueles que fazem a vontade dele são seus irmãos, seus pais, né? Isso. Então, isso quer dizer que eles também estavam reunidos, estavam em família. A celebração da Páscoa, bem como também a celebração da ceia, ela deve ser celebrada em comunhão, ela deve ser celebrada dessa maneira. Desculpa, professor Raid, mas Claro. é interessante quando o senhor fala disso, um debate que hoje, apesar de a gente estar falando da Páscoa, mas Páscoa é isso, é comunhão, é celebração, é estar junto, em koinonia, né? E hoje a gente tem uma discussão muito interessante que se dá por conta dessa questão de ser cristão sem pertencer a uma comunidade. Diante dessas modernidades, desafios que nós temos enfrentado, como que hoje a nossa modernidade tem lidado com isso? Hoje a gente tem o famoso grupos cristãos sem igreja, né? E aí vem essa pergunta, mas como então estariam em comunhão se não congregam, se não estão ali? E como que se daria então a celebração da Santa Ceia numa hora dessa? Porque Santa Ceia não é apenas o comer o pão, o beber o vinho, mas Santa Ceia é comunhão, é estar em koinonia com os irmãos, né? E isso também é um simbolismo da Páscoa. A Páscoa é isso, é mostrar que o povo está junto, lembrar do período de escravidão dos israelitas no Egito e nós cristãos no pecado. E somente pela graça redentora de Deus, pelo sacrifício, o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, é que nós somos salvos. Que bom. Então, nós vamos para a próxima pergunta, mas antes da próxima pergunta, nós temos aqui alguns alunas da Faculdade de Boas Novas e também membros da paróquia do professor Miqueias, né? E aí, então, nós estamos aqui, o chat, alguns comentários. Nós queremos, então, aqui, pelo menos, destacar alguns que têm comentado e estão nos acompanhando. Então, nós queremos deixar um alô, um forte abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando agora pelo canal do YouTube. A Amanda Rolim, o Raul, Marcelo Júnior, Samira Reis, o Emerson Branco. Alguns são alunos aqui da Faculdade de Boas Novas, outros talvez sejam membros da comunidade do professor Miqueias, Valéria Santos, a Emily, então, a Ana Silva, Renata Uchoa. Então, nós queremos deixar um forte abraço para que vocês estão nos acompanhando e continuem nos acompanhando. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, fiquem à vontade. Podem deixar a sua pergunta no comentário e nós vamos estar acompanhando aqui. O professor e doutor Miqueias é um amplo conhecedor, então, do assunto e vai estar, então, na medida do possível, respondendo as perguntas aqui, né? Então, professor Miqueias, já que nós estamos comentando acerca da Páscoa, vamos falar então acerca desse sentido mercadológico. Quero saber uma coisa: o coelho da Páscoa, onde é que ele entra nessa história? Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Essa é a música que todos nós um dia já cantamos, ouvimos, e nossos filhos e filhas
sempre ainda permanecem com essa tradição. Mas é interessante, professor Haidt, que essa canção infantil, ela tem todo um simbolismo e um significado, né? A semelhança do Natal, que também é uma outra discussão, a gente pode até agendar já aí para o próximo teologar, a questão do que é o Natal para os cristãos, o Natal mercadológico, o Natal, a festa das luzes, e aí não vamos entrar ainda nessa discussão, já fazer uma deixa aí. Mas assim como o Natal, a Páscoa também, ela, além do elemento e fundamento bíblico, ela ganhou proporção mercadológica. E nós vemos que a história ou a tradição do coelhinho da Páscoa, ele nasce com uma tradição que talvez poucos até conheciam. E quando a gente combinou, eu fui atrás de onde que nasceu essa história do coelhinho da Páscoa. Qual é o primeiro registro? Qual é a primeira tradição que narra ou quando iniciou essa história do coelhinho da Páscoa, não é? E é interessante, professor Haidt, que historicamente nós reconhecemos o coelhinho como um símbolo relacionado à Páscoa, mas também, isso é algo científico, o coelhinho também tem um significado e representatividade da fertilidade. Então, assim como o coelho reproduz rapidamente em grandes quantidades, isso é bem interessante porque entre os povos antigos, o elemento da fertilidade era algo sinônimo de preservação da espécie ou até melhora de condição de vida. Então, numa época em que o índice de mortalidade era altíssimo, no período da antiguidade, nós temos o exemplo do próprio Egito Antigo, por exemplo, o coelhinho representava exatamente o nascimento e a esperança de novas vidas. Então, não é à toa que o coelhinho é o símbolo da Páscoa. A expectativa de vida naquela época não era tão alta quanto a nossa de hoje. Temos essa mesma proporção de quantidade de anos com que o povo da antiguidade vivia. Então, não basta, e aí vem algumas questões interessantes para a gente pensar, né? Não basta o testemunho bíblico sobre o poder de Deus, ou foi insuficiente o testemunho do próprio apóstolo Paulo e das outras narrativas bíblicas quando falam do que simbolizava de fato a Páscoa. Mas é importante lembrar, como o próprio apóstolo Paulo diz quando escreve a carta aos Coríntios, e ele enfatiza exatamente isso: se Cristo não foi ressuscitado, é vão a nossa fé. Então, antes de nós entendermos, e creio que mais vale acreditar em Cristo do que acreditar no coelhinho da Páscoa. Com certeza. Né? Então, que possamos lembrar e nunca esquecer que o coelhinho da Páscoa, ele pode nos ofertar 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, mas Cristo, ele nos oferece vida e vida em abundância. Então, essa é a história, né? Onde o coelhinho da Páscoa acabou substituindo o cordeiro, né? Exatamente. Então, dentro do contexto judaico-cristão, o cordeiro é um dos símbolos, né? Exatamente. E aí, falar acerca de símbolo, gostaria que o senhor falasse um pouco mais acerca disso, né? Quais seriam os símbolos da Páscoa? Os verdadeiros símbolos da Páscoa. Né? A tradição judaica, como o senhor mesmo já enfatizou, ela é muito simbólica, né? Eles evidenciam muito o aspecto simbólico. E os símbolos da Páscoa na tradição cristã, né, e até judaica, tem alguns símbolos que vale a pena a gente destacar. E, curiosamente, professor Haidt, talvez alguns de nós nem atentemos ou percebemos tanto. E eu, olhando lá uns livrinhos, achei um livro muito interessante. Quero aqui até aproveitar e mandar um abraço para os nossos professores e professoras da Faculdade Zeste e até indicar um livro, Celebrar a Páscoa em Família e Comunidade. E nesse livrinho ele conta um pouco da história da Páscoa, do surgimento da Páscoa, não apenas na tradição bíblica cristã, mas também, como a gente acabou de informar, essas informações são tiradas exatamente desse livro. E aqui fala exatamente, que eu queria compartilhar com todos e todas que nos escutam, alguns símbolos que trazem essa representatividade da Páscoa, que talvez não seja tão habitualmente comentado, até utilizados, né? E conhecidos na nossa tradição ocidental. Mas, por exemplo, o primeiro é o peixe. Como todos nós sabemos, o peixe é um símbolo dos cristãos, né? Dos primeiros cristãos.
E ele surgiu na época da formação das primeiras comunidades. E é interessante que quando Jesus já não vivia mais entre os seus discípulos, o imperador romano e outras religiões queriam acabar com o cristianismo. É aí, então, que os seguidores de Jesus não vão ceder a essas ameaças e, diante dessas resistências, eles vão criar um símbolo que identificasse aqueles que professavam a fé cristã. E aí surge o peixe. Então, esse símbolo é escolhido porque a palavra peixe, ela significa, em grego, um acróstico de confissão de fé, que significa, abre aspas, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ou Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Salvador. Então, essa representatividade do peixe não é apenas um aspecto simbólico, mas o significado que ela traz nessa figura do peixe. O outro significado que nós temos, outro símbolo de um outro animal que nós temos é do pelicano. Esse talvez não muito conhecido. Não muito conhecido, né? Mas o pelicano simboliza o sacrifício de Cristo na cruz. A história conta que ele, o próprio pelicano, ele fere o próprio peito para alimentar os seus filhotes com sangue. E é isso que Cristo fez por nós. Ele se sacrificou para que eu, o Senhor, todos nós tivéssemos vida. Então, essa representatividade do pelicano. Outro animal também que representa a Páscoa é a borboleta. A borboleta, ela surge depois da largata e ela se transforma, rompendo o casulo. Isso todos nós sabemos cientificamente. O que isso tem a ver com a Páscoa? Essa transformação também nos ensina e traz a mensagem da ressurreição, dessa nova vida, desse novo nascimento, que quando entregamos a vida a Jesus, né? E isso também simboliza a Páscoa. Outro símbolo muito comumente usado é o trigo. Esse talvez já mais conhecido, mesmo depois de quebrado. Também as uvas. Então, o trigo e as uvas, esses dois alimentos, né? Eles depois são pisoteados, mas não destruídos. Isso tem toda essa representatividade. Ao contrário, eles são transformados em pão e vinho, que são os elementos que a gente utiliza no ato celebrativo da Santa Ceia do Senhor em memória de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. Então, como Isaías nos diz, aquele que foi quebrado, moído, mas continua a ser a força do seu povo. Outro elemento também não tão conhecido de Sorrite é o girassol. Até uma planta que não é comumente nem vista, porque não é da nossa região. Tem flores amarelas e brancas, e expressa o ouro da realeza de Cristo e a paz, que são exatamente os elementos conquistados por Cristo por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. E por último, os dois, acho que talvez o mais conhecido é a cruz vazia, que simboliza a ressurreição, o Cristo que ressurgiu e venceu a morte, e a cruz, e o túmulo vazio, desculpa. E isso é interessante que na nossa tradição cristã, quando as mulheres no domingo de manhã vão para limpar, fazer toda aquela conferência, a história diz que elas encontraram um túmulo vazio e saíram desesperadas. Ele não está aqui. Antes disso, elas inclusive indagam entre si, né? Quem vai remover a pedra? Exatamente. Mas se surpreenderam que quando chegaram, só estavam ali alguns pedaços de pano, mostrando que o Cristo não estava mais lá. Ele ressuscitou. Então, esse simbolismo da nossa tradição cristã, ele é muito forte. Ainda hoje, nós, como cristãos, e como enfatizamos há pouco, em vários atos litúrgicos, algumas igrejas, inclusive fora do Brasil, talvez aqui no Brasil nem tanto, professor Haidt, se nós observarmos no púlpito, ou atrás do púlpito, ou no canto do púlpito, tem uma cruz vazia. Sim. Não é? E talvez isso para nós soe até um pouco estranho por causa da nossa tradição católica, que a primeira religião que chega ao Brasil, depois da invasão dos portugueses, é o catolicismo. Então, essa representatividade simbólica para nós parece estranho, mas para os outros países, a cruz vazia, ela traz exatamente essa lembrança de que o Cristo venceu a morte e ao terceiro dia ele ressuscitou. É muito mais comum entre cristãos católicos, né? Exatamente. A cruz, né? Com claro Cristo que também ainda. com Cristo, né? Com Cristo pendurado.
desfigurado, já açoitado ali em meio a dores, né? Mas a tradição cristã, protestante, né? Exato. Ou evangélica, costuma utilizar a cruz. Talvez isso seja mais estranho para pentecostais, né? Que quando chegam ao Brasil para poder, então, realizar o processo de proselitismo, iniciam também esse mesmo processo com católicos, né? E daí, então, há uma certa aversão a alguns desses símbolos, como a cruz. O professor Miqueias fala acerca de alguns símbolos que talvez não sejam peculiares, tão comuns a nós, uma vez que é interessante na fala do Dr. Miqueias que alguns desses símbolos, como por exemplo girassol ou pelicano, né, talvez não sejam comuns à nossa realidade, uma vez que, e aí eu percebo, diante disso, que a Páscoa ela vai se ressignificando, ou então vai inserindo novos símbolos, e esses símbolos não deixam de ser uma interpretação, uma reinterpretação, porque nós temos elementos da flora ou da fauna de outros países que talvez não sejam a nossa, né? Mas e talvez aí o pelicano seja estranho, né? O que importa, né, professor Wright, é que o Cristo seja anunciado. Exatamente, isso é o que importa, né? E os símbolos têm esse efeito didático também, de poder então ilustrar como o pelicano fere o próprio corpo para poder então oferecer do seu sangue para os seus filhotes, né? Exato. Foi exatamente aquilo que Cristo fez por nós, né? Então, professor Miqueias, o bate-papo aqui está muito bom, tá? Mas eu soube que você tem um poema, né? E quer, então, trazer a nós um poema acerca da Páscoa. Então, por favor, fique à vontade. Então, para a gente finalizar, né, professor Wright, lembrando, o poema é tirado do livro Celebrar a Páscoa em Família e Comunidade. Mas quando eu li, eu achei maravilhoso, porque o poema se resume em 4 versos, que são versos bíblicos. E em 4 palavras-chave que simbolizam e representam o que é a verdadeira Páscoa. E eu vou ler. Páscoa combina com amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Páscoa combina com ressurreição. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Páscoa combina com esperança. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Páscoa combina com vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, feliz Páscoa a todos e todas. Nós estamos encerrando esta live, mais um episódio do Teologar. Queremos ainda falar acerca daqueles que estão conosco, estão acompanhando também pelo chat. A Derline, imagino que deve ser assim, então a pronúncia do seu nome. A professora e coordenadora Wilcy Jane também está nos acompanhando, né? Forte abraço a nossa coordenadora, professora e coordenadora Wilcy Jane. Tá? O Janderson Basto, Antônio José, professor Hernan também, coordenador do curso de jornalismo, também está aí conectado no nosso canal, o canal do YouTube da Faculdade Boas Novas, Valéria Santos, entre outros. Nós queremos então agradecer a participação de vocês. Nós queremos mais uma vez dizer, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Este é mais um episódio do Teologar, o podcast de teologia da Faculdade Boas Novas. Como nós falamos no início e repetimos outra vez, se o assunto é teologia, aqui é o Teologar. Nós queremos então aqui agradecer, professor Miqueias, muito obrigado pelo convite e até a próxima, se Deus quiser.